vive na cidade, que mora dentro do... Olá, eu sou Mariana Silva. Minha pergunta vai para o técnico Felipe Freitas. Eu gostaria de saber o que ele acha que tem faltado para o Cruzeiro conquistar a sua primeira vitória, né, para vencer na competição. Eu acredito que, obviamente, a gente deve considerar a qualidade dos adversários, né? Mas em alguns jogos o Cruzeiro mostrou agressividade, né? Começou ganhando contra o Palmeiras, por exemplo, que é uma equipe muito forte. Eu gostaria de saber o que ele acha que tem faltado, né? Tendo em vista que lá na frente o Cruzeiro tem a Mariana Santos, que é uma jogadora que mostra muita disposição, né? Também tem a Vanessinha, que é uma jogadora talentosíssima. O que ele acha que vem faltando para a equipe conseguir conquistar a primeira vitória na competição? Mariana, muito bom, obrigado pela pergunta. Em relação ao que falta, são alguns detalhes de tomada de decisão. Então, como você mesmo disse, a gente fez uma excelente partida contra o Palmeiras no primeiro tempo, propondo ações. Então, a gente consegue fazer gol, a gente consegue chegar lá. São alguns detalhes que a gente tem corrigido bastante nesses últimos dias. Você comenta a respeito das nossas atacantes, da Mariana Santos e da Vanessa. Além delas, a gente tem um elenco bem qualificado. Então, basicamente, é gerar esse entrosamento que o tempo anterior não nos permitiu. Nós chegamos na primeira semana com uma condição de já ir para a primeira partida. Então, a gente tem corrido atrás disso e é questão de tempo para a gente trazer essa primeira vitória. Boa tarde, Felipe. Aqui é o Felipe do podcast Cruzeirizando. Recém-chegado ao Cruzeiro, você disse em uma entrevista sobre sua ideia de melhorar a defesa e depois evoluir o ataque. Hoje o Cruzeiro é vice-lanterna, tendo tomado 6 gols nos últimos 2 jogos. Em um campeonato tão curto, como você planeja corrigir isso e ainda tentar brigar pelas partes mais altas da tabela? Sobre reforços, alguns que chegaram foi por pedido seu? Você tem se aliado com a coordenação para tentar trazer mais jogadoras e montar um projeto a longo prazo? Obrigado, Felipe, pela pergunta. Bom, esse número é um número de 6 gols em últimas 2 partidas, é um número relativamente delicado. Quando você analisa uma das partidas que nós tomamos 4, praticamente 3 desses gols foi em inferioridade numérica, nós tivemos uma atleta expulsa, óbvio, não é uma justificativa, mas entra nesse componente. Num jogo que a gente propôs bastante as ações, tivemos mais de 60% de recuperação de posse de bola no primeiro tempo em menos de 5 segundos, tivemos bastante ações de finalização, então a gente tem tentado melhorar esses procedimentos. A parte defensiva já estava corrigida e eu ainda acho que está. O último jogo que nós tivemos foi um jogo completamente fora da curva, numericamente falando, em termos fisiológicos ou em termos mesmo estatísticos de jogo. Certamente os erros que aconteceram a gente já tem corrigido e vamos para a próxima partida enfrentar o Flamengo com novas ideias e tentar sair de lá com a vitória. Sobre a parte de contratações, o Cruzeiro tem tido um trabalho muito bem feito, toda a parte diretiva, a parte de coordenação, em busca de atletas. O mercado não tem contribuído. Se você analisar o que tem acontecido no futebol brasileiro, esse ano iniciou a Série A3, então novas equipes buscando competir, e a Série Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-20, que tem também a necessidade de mais atletas. Isso faz com que no mercado haja menos atletas em relação à quantidade de clubes. Então isso já nos dificulta. O fato de eu não ter iniciado o elenco e ter trazido as atletas na fase inicial não diminui em nada a parte de qualidade. A gente tem tentado trabalhar com essas atletas que tem, mas estamos sim antenados com o mercado e vamos trazer boas atletas para completar o grupo. Felipe, qual que é a avaliação que você faz do desempenho da equipe até aqui no Campeonato Brasileiro, tendo em vista tudo o que aconteceu, não só a pontuação, mas o desempenho da equipe em campo, os resultados dos jogos? Obrigado pela sua pergunta. O desempenho é muito importante, o que você diz, o desempenho e resultado. Se nós tivéssemos ganho o último jogo, por exemplo, nós estaríamos em 10º colocado e talvez não estaríamos falando de tabela estar lá embaixo. Esse é um campeonato que tem tido muitas oscilações, é só analisar os últimos primeiros colocados dos anos anteriores, são clubes que têm oscilado também na tabela. Óbvio, isso não é uma parte comparativa. O que eu analiso como desempenho, nós tivemos ótimos desempenhos positivos em algumas partidas
em algumas outras deixamos a desejar. Essa oscilação ela acontece por conta do pouco tempo de trabalho, por conta de algumas adversidades que a gente tem enfrentado, como lesões em relação à parte do elenco, mas tudo isso tem sido trabalhado. Então eu diria que o desempenho tem sido de regular para bom, que ele pode ser ótimo se nós conseguirmos alinhar esses pontos que nós estamos trabalhando para isso. Recentemente o Cruzeiro fez um amistoso com a América, onde na somatória do total ele saiu perdendo por 5-4. O América é uma equipe que vai disputar a Série A2 do Brasileiro Feminino. E a equipe também não vem vencendo no Campeonato Brasileiro, apesar de ter voltado a fazer gols. Você acha que houve alguma evolução de sentido técnico, tático mesmo, até aqui ou não? Como que você avalia isso também? O jogo com a América foi um jogo que nós pedimos para ter justamente para treinarmos alguns comportamentos. Foi um jogo que nós optamos por não trabalhar com todas as atletas, para dar rodagem e oportunidade para as outras atletas que têm jogado menos, e outro também para que nós conseguimos diminuir a carga semanal de trabalho de atletas como, por exemplo, a Santos, que bate 10,5 km, 11,5 km por partida, para evitar lesões futuras. Então, é óbvio que a gente quer ganhar sempre, mas a nossa preocupação inicial era que alguns comportamentos acontecessem, de algumas abordagens de marcação e entre outros processos. Tentamos algumas análises de posição e função, me agrada o amistoso e outra parte não, e parabenizo o América por ter vindo, colocado uma proposta de jogo que nos ajudou a desenvolver. Por fim, Felipe, com relação ao campeonato como um todo, a gente já está quase na metade do campeonato, é muito preocupante porque o Cruzeiro só tem 2 pontos. E visando um objetivo de estar entre os 8, a meta a alcançar esse objetivo está cada vez mais distante. Você enxerga que esse é um objetivo que você mantém ainda? Ou você nesse momento pensa somente em se manter na Série A1? Como técnico, como que você vê essa situação, tendo em vista que a gente já está quase na metade do campeonato e os 2 próximos jogos são contra adversários muito difíceis, o Flamengo, que está brigando entre os 8, e a Ferroviária, que atualmente é líder da competição. Obrigado pela sua pergunta. Quase na metade do campeonato é quase uma hipérbole, né? Porque nós estamos a 33,3% do campeonato. Então falta o dobro disso para que nós conseguimos alcançar esse resultado. Certamente é um desafio alto e a gente sabe disso, sempre soube quando eu aceitei a proposta de vir ao Cruzeiro, foi sabendo do desafio. Enquanto houver chance matemática de nós conseguirmos classificar, esse vai ser o nosso objetivo. A partir do momento que não, a gente faz um novo cálculo de objetivo. Então, por fim, eu vejo sim essa oportunidade, conversamos muito com as atletas, pontuamos o que nós precisamos fazer para evoluir e agora é colocar isso daí em prática em campo e enfrentar esses adversários como o Flamengo, que eu respeito bastante, a própria Ferroviária, de igual para igual e trazer o resultado para casa.